Repressão. Substantivo feminino. Ação de reprimir. Castigo. Punição. Rejeição consciente e voluntária de uma motivação, de um desejo. Interrupção com utilização de violência. Ato de reprimir, coibir, combater, gerenciar pelo uso da força. A ditadura militar brasileira, que ocorreu entre 1964 e 1985, foi o que se caracteriza como estado de exceção, a partir de um cenário constante de medo e instabilidade criado principalmente pelo Estado de Segurança Nacional. Direitos fundamentais da cidadania como habeas corpus, liberdade de imprensa e participação política foram extinguidos. Além da corrupção institucionalizada e a enorme dívida externa, a principal marca da ditadura foi o legado de tortura, morte e desaparecimentos, eternizados nas ruas e paredes das cidades brasileiras. Paredes cinzas e sem identificação, antes sujas de sangue. A memória continua viva e a dor de um grito abafado continua triunfante nas mentes de quem viveu naquele tempo. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos passaram por aquela época de medo. Houveram cidadãos sem voz, negligenciados, presos, torturados e mortos. As fachadas mudam, porém, a história é imutável. O prédio localizado no bairro da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, abrigou o DEOPS, Departamento Estadual de Ordem Política e Social, que funcionou até 1983 como um centro de detenção política, onde ocorreu diversas torturas e assassinatos de subversivos. As paredes conservam os pedidos de socorro, as denúncias e os relatos dos presos. Tombado em 1999 e transformado no Memorial de Resistência em 2008, o prédio é um dos principais agentes da conservação da história e da luta contra o esquecimento programado das atrocidades militares. O que hoje é o 36º Distrito Policial da Rua Tutóia, no bairro do Paraíso, durante a ditadura foi o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa Interna, um centro coordenador de repressão, do qual se diz oficialmente palco de 5.000 casos de tortura e 50 mortes registradas. O DOI-CODE foi comandado pelo Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, responsável segundo a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, pela morte de 40 pessoas e a denúncia de um caso de tortura a cada 60 horas no seu período de regimento. A construção que abrigou o Presídio de Tiradentes, reduto de purgatório dos presos políticos, hoje resta apenas o Arco da Entrada, tombado em 1985. Esse presídio era o destino final daqueles que já haviam passado ou pelo DEOPS ou pelo DOI-CODE, e por isso não foi cenário de torturas físicas e interrogatórios propriamente ditos, mas como era sempre uma segunda prisão, os detentos eram vítimas de negligência médica. Muitos presos que passaram por lá não tinham sequer registro ou acusação formal de detenção, como por exemplo o estudante de filosofia da USP, Antônio Roberto Spinoza, e a ex-presidente Dilma Rousseff. No local hoje opera um banco, mais uma vez exemplo claro da política de esquecimento do governo brasileiro. A Praça da Catedral da Sé e seus arredores, o Vale do Anhangabaú, foram palco de diversas manifestações de luta pela retomada de direitos na ditadura. Não só pelo espaço aglutinador dos movimentos de reivindicação que foram violentamente reprimidos, mas sob o comando do arcebispo Dom Evaristo Arns, a própria igreja e a missa foram instrumentos de resistência ao regime. Dom Evaristo promovia denúncias de opressão estatal e, por meio das políticas assistenciais da igreja, provia amparo às famílias de vítimas. Suas missas também contavam com um tom conscientizador, trazendo enorme mobilização social. A Faculdade de Direito da USP, após a apresentação das pautas americanas de privatização, tornou-se um ponto de resistência do movimento estudantil ao promover a ocupação das arcadas da faculdade como protesto. Nesse evento, mais de 80 estudantes foram presos. Muitas manifestações simbólicas como o enterro de constituições e velórios de líderes políticos também foram feitas. A série de violências desumanas cometidas pela ditadura militar brasileira foi com certeza a marca mais profunda do seu legado. Reconhecer e identificar esses locais permite tornar público as práticas e instituições da barbárie e, com essa materialidade, tornar as memórias mais sólidas sobre a importância política e histórica desse período. Lembrar é resistir.